Estamos de volta com o Estúdio 360. Renda, situação profissional, orientação sexual, de gênero, relações familiares são os fatores que mais influenciam a saúde mental dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa inédita que indicou que mais de 15% dos brasileiros se sentem infelizes e deprimidos. Outro dado que chama atenção é que apenas 5% fazem psicoterapia. Para falar do assunto, nós estamos aqui com o nosso colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Cacá. Você já nos falou aqui mais de uma vez que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagino que tenha sido uma pesquisa ampla, feita em todo o mundo. Agora, esse dado de 15% de pessoas afirmando estarem se sentindo infelizes e tristes, ele se encaixa dentro desse outro dado da ansiedade? E esse é um índice alto, Alexandre? É muito alto, Cacá, e é preocupante, porque olha só, além disso, o Brasil, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, é o país mais depressivo da América Latina. Caramba! Então, assim, além de ser o mais ansioso do mundo, com o maior número de transtornos no mundo, é o mais depressivo da América Latina. E olha que interessante, né? É que há uma taxa alta, vamos dizer assim, de pessoas fazendo uso da medicação e uma taxa muito baixa de pessoas fazendo o quê? Um tratamento em psicoterapia. 5%. E olha que grave dessa porcentagem, menos de 20% passa da quinta consulta. Quer dizer, as pessoas elas começam isso. E se dão alta. Exato. Hora, é isso. Não continuam. Às vezes elas acabam se enveredando, né? Por alternativas, infelizmente, nem sempre alternativas mais satisfatórias, né? Então, como por exemplo, o uso de álcool e outras substâncias, ou a automedicação, né? Então, realmente, assim, a gente vai percebendo o quanto que no Brasil a saúde mental ela está muito precária, essa questão de trabalhar a saúde mental. E assim, um dos fatores que a gente sempre pensa são os problemas de estigma, preconceito com a terapia, com a psicologia, com a psiquiatria, com a psicanálise. Então tem todas essas dificuldades, né, de estigma, preconceitos. Às vezes é desconhecimento também que faz com que as pessoas acabam não procurando ajuda. Só que transtorno mental não é uma coisa que melhora com o tempo. Não é igual, às vezes eu vejo alguns pais num consultório dizendo, deixa que meu filho, é fase. Não é, piora depois. Deixa passar, por exemplo, da adolescência, que quando ele ficar adulto vai ficar melhor. Isso, aí acaba não tendo, às vezes, um bom diagnóstico, um bom tratamento, e piora levando a diagnósticos tardios só na vida adulta. Pelo que você está falando, aquela imagem do brasileiro feliz, alegre, que é vendido o tempo todo, né? Ela é uma mentira. É uma grande mentira, e um outro problema também é justamente essa questão de uma espécie de exigência pela felicidade. Pois é. Isso que eu ia te falar, porque o país ele tem essa fama de ser um país feliz, de moradores felizes, de gente muito feliz, e há imagino eu, uma certa cobrança em relação a nós mesmos, brasileiros, em relação a viver e demonstrar essa felicidade. Demonstrar felicidade, produtividade, demonstrar que você tem uma vida boa, né? E a gente vê muito isso em redes sociais também, né? Então, acaba que as pessoas não tendo essa pausa, não tendo esse cuidado com a saúde mental, não tendo justamente esse zelo, né? Isso realmente agrava. Então, assim, na busca da felicidade, as pessoas encontram a ansiedade. Na busca, às vezes o que acontece? Nós vivemos sob pressão. Sim. Produza. Às vezes a gente tenta, a partir da pressão, ter uma descompressão. Só que o problema é que às vezes a gente acaba caindo na depressão. Você estava falando a respeito da psicanálise, inclusive do número pequeno, baixo de sessões que as pessoas acabam fazendo. A psicanálise hoje, as sessões, elas são mais acessíveis, Alexandre, do que tempos atrás? As pessoas têm mais possibilidade de ter acesso à psicanálise? Tem muito mais, mas muito mais mesmo. Por quê? Porque a psicanálise hoje, ela tem o quê? Pessoas que quando vão entrar em análise, você procura um analista, que pode ser um psicólogo, um psicanalista, e esse profissional, ele pode muito bem com você avaliar questões de pagamento de valores. Tem as consultas que podem ser consideradas sociais, que é aqui, com um preço muito abaixo do particular. Então, você pode perguntar, você faz sessões, consultas sociais, por exemplo? Existem também atendimentos de caráter voluntário. As universidades oferecem, principalmente as universidades, né,
que tem serviços de psicologia, que já estão oferecendo estágio em psicologia, tá? Então, existem alguns serviços que você pode procurar. Se você não sabe onde procurar, entre em contato com um psicólogo, um psicanalista, entre em contato comigo, que a gente faz esse encaminhamento para você saber, né, e ter essa orientação, porque sim, hoje está mais acessível. O plano de saúde cobre tratamentos desse tipo? O plano de saúde, ele pode cobrir um tratamento, né, se tiver, por exemplo, profissionais cadastrados. Se o profissional não estiver cadastrado, você quer com um profissional que não está cadastrado no seu plano de saúde, você pode ver com o seu plano a possibilidade de reembolso. Certo. Então, o profissional vai te atender, ele vai emitir uma nota que você vai levar para o plano de saúde e ele faz esse reembolso. Para quem nunca teve uma noção clara de como funciona um tratamento desse tipo, como ele se dá, Alexandre? Porque a gente ouve falar muito, a gente vê algumas cenas que ocorrem em filmes, em novelas, etc., mas isso às vezes é muito, digamos, às vezes exagerado, às vezes é feito de uma maneira que não corresponde à realidade. Para quem nunca participou de um tratamento desse tipo, como acontece? E essa observação que você fez, Cacá, é muito importante, porque tem alguns streams que o psicólogo e o psicanalista, ele sempre acaba fazendo algo que assusta quem assiste. Sim. Né? Então, aquilo ali é ficção, não corresponde, né? E eles fazem isso com outras profissões também. Isso. Por exemplo, como filmes de ficção policial, que o policial ali acaba em aventuras, que a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Então, o tratamento, ele começa, você procura um profissional, ele vai te fazer o acolhimento, ele vai fazer uma escuta qualificada, ele vai te dar as orientações necessárias para a sua situação. Se precisar indicar para outros profissionais, como um psiquiatra ou fonoaudiólogo ou algo específico, uma avaliação neurológica, ele também caminha para um tratamento se complementar. Então, ele vai fazendo o seu acompanhamento com o tempo. Tem uma expressão na psicanálise que é chamada cura pela palavra. Né? A palavra, ela tem uma grande potência, você se implica nos afetos, você ressignifica coisas da sua história, você começa a dar novos sentidos para aquilo que você até então tinha como verdade, você desconstrói algumas coisas sobre si, você se alfabetiza em relação a você mesmo, você consegue perceber-se melhor e reconhecer melhor o seu problema. Só assim você consegue melhorar, reconhecendo a sua questão, tendo uma orientação profissional, uma condução profissional, e assim você consegue se posicionar diferente diante da vida. Isso faz toda a diferença. Tem algumas questões que às vezes elas podem nos parecer básicas, principalmente para quem está tão habituado a atuar nessa profissão, nas suas profissões. Isso é muito comum, mas eu acho que tem um ponto que muitas pessoas não sabem direito qual é a diferenciação que existe entre psicólogo, psiquiatra, essas áreas todas que tratam da saúde mental. Eu queria que você definisse para que as pessoas tivessem uma clareza a respeito disso. Tá, olha só. O psiquiatra, então vamos com a psiquiatria. O psiquiatra é um médico, então a pessoa fez medicina, ela fez a residência, especialização em psiquiatria. Então, a psiquiatria, em geral, ela faz um tratamento também de acolhimento e uma terapia medicamentosa. Certo. Então, o psiquiatra, você vai procurar ele como médico. O psicólogo é uma pessoa que fez psicologia, a graduação de psicologia, uma faculdade de 5 anos, e se enveredou pela clínica, porque aqui a gente está falando mais de psicologia clínica, tem várias áreas, mas ele se enveredou, ele se especializou, ele fez a supervisão com outros profissionais, teve experiência, né? Faz a própria terapia e para atender pessoas. Então, o psicólogo é uma pessoa que vai conduzir um tratamento, né, a partir de técnicas, métodos psicoterápicos, né? A escuta, acolhimento, né, nesse sentido, né? E tem os psicanalistas que seguem o que esse ensino criado por Freud, tá? E o psicanalista pode ser tanto um médico quanto um psicólogo, por exemplo, né? Em geral, a gente vê mais esse cenário, que vai conduzir também a consulta ali por meio do método da psicanálise. Ok. Para quem quiser te acompanhar nas redes, Alexandre, como é que eles fazem? Claro, olha, para você me encontrar, por exemplo, no Instagram é o @Alexandre_psicologia, tá aí na tela, né? @Alexandre_psicologia, né? Ou você me encontra como Alexandre Brito. Se você quiser também entrar em contato direto no WhatsApp, você envia 27 99943 1968, 27 999 43 1968. Ok, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Cacá.